Olá, amigas crocheteiras, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Pavelqueires e estou começando mais um passo a passo em crochê aqui para o nosso canal. E hoje eu trago o passo a passo dessa peça maravilhosa que eu sou apaixonada, que é o suplá olho grego. Muito lindo, eu sou louca por peças de olho grego, gente, tem pulseira, blusa, tenho várias coisas, porém a única coisa que eu ainda não tinha era um suplá. Então preparei esse passo a passo com todo carinho para vocês e também mostrei uma técnica muito interessante para esse detalhe aqui dos bicos. Eu espero muito que vocês gostem. Se você chegou aqui agora e ainda não conhece o nosso trabalho, não é inscrito no canal, dá uma olhada em nossos outros conteúdos. Se você gostar, é só clicar no botão inscrever-se que fica aqui abaixo. Faça parte da nossa família que toda quinta-feira tem um passo a passo aqui no nosso canal. Para quem já é inscrito do canal, vai deixando um like. Fortalece o nosso trabalho, que assim vocês me ajudam na divulgação dos nossos vídeos e também no crescimento aqui do canal, tá bom? Para me acompanhar em tempo real é lá no meu Instagram, @decorandap. Assim ficamos mais próximas e conectadas e vocês vão acompanhando as novidades que eu trago aqui pro canal, tudo em tempo real. Eu espero muito que você goste desse vídeo e bora para a lista de materiais. Antes de iniciar o nosso passo a passo, vou passar a lista de materiais para vocês. Vou utilizar esse tom de azul escuro, o número da cor vai ficar aqui na tela. Todos esses barbantes são barroco. Um tom de azul mais clarinho. Vamos usar também barbante branco. E o início do trabalho eu vou fazer com o tom preto. Mas nesse vídeo eu vou demonstrar usando um tom de marrom, porque a última vez que eu fiz o passo a passo com a linha preta, não ficou muito legal em vídeo, não deu para ver direito os pontos. Então, só a demonstração que vai ser feita com o tom marrom, mas o nosso trabalho é com o tom de preto, tá bom? Só para ficar melhor e para vocês entenderem. Todos esses fios que eu passei para vocês é de número 4 e a agulha que eu vou utilizar também é 4 milímetros. Vamos iniciar com o anel mágico. Faço um pontinho de corrente e solto o anel mágico do dedo. Subo mais 2 pontos de corrente e aqui nós temos o primeiro ponto alto. Laço a agulha dentro do anel mágico. Eu trabalho mais 11 pontos altos. Com esse primeiro, totalizam 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos fechar o anel mágico puxando essa perninha de fio. E agora eu vou arrematar com um ponto baixíssimo no terceiro ponto da corrente que iniciou o nosso trabalho. Faço um ponto baixíssimo e finalizo a primeira carreira. Para a segunda carreira, nós vamos alongar a laçada. No ponto alto da frente, introduzo a agulha de trás para frente, conduzo esse fio para o outro lado. Com a laçadinha aqui atrás, eu vou conduzir essa ponta de fio, que foi feito o arremate, tá, do nosso trabalho, para que a gente possa já esconder esse fio aqui enquanto vamos fazendo a segunda carreira. Então, vou passar ele aqui por trás, mas você pode fazer como você achar melhor. Então, pronto, ele já tá aqui em cima e eu vou conduzir ele aqui por cima dessa base de pontos altos que nós trabalhamos na carreira anterior. A laçadinha tá aqui atrás, o fio tá passando aqui por cima, já para ir escondendo enquanto a gente vai trabalhando a segunda carreira. Volto no mesmo ponto que eu passei a laçada pro outro lado, puxo o fio e aqui eu trabalho um ponto baixo com uma corrente, tenho o primeiro ponto alto da segunda carreira. Em cada ponto que nós trabalhamos na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz o primeiro e agora faço o segundo ponto alto.
laço a agulha, no próximo ponto alto eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Laço a agulha e vou trabalhar o segundo. A nossa segunda carreira, ela tem um total de 24 pontos altos. Sigo trabalhando 2 pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior. 2. Laço a agulha, aqui temos o ponto com relevo, que é o ponto que iniciou o nosso trabalho. Então, aqui eu vou passar, introduzir a agulha por baixo do relevo, puxo o fio do outro lado, e aqui eu trabalho 2 pontos altos também, um e o segundo. Nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo no ponto da correntinha que fizemos no primeiro ponto alto e finalizamos a segunda carreira do nosso trabalho. Nesse ponto você já pode cortar o fio, deixa um tamanho de mais ou menos uns 10 centímetros e agora eu vou trabalhar com o tom de azul claro. Então, como eu falei para vocês, só o início que eu ia demonstrar com o fio marrom, mas que o passo a passo é feito com o tom preto. Vou cortar o fio preto. Vamos trabalhar com o tom azul clarinho. Eu vou alongar esse fio. Vou passar ele aqui pro outro lado. Eu vou fazer assim, conduzindo ele aqui, porque já vai escondendo. Se você quiser, você já dá um nozinho aqui na base e passa o fio aqui por cima, que você já vai escondendo ele com o fio azul. A pontinha tá pro lado direito. Eu vou puxar a laçada. Segura aqui com o dedo médio, tá? Daí eu pego essa pontinha e passo aqui por cima pro lado esquerdo. E assim eu dou uma pequena torção no nosso ponto. Subo 1, 2, 3 pontos de corrente, que equivale ao primeiro ponto alto. Laço a agulha, então nesse mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Totalizei 2 pontos altos. Vou iniciar a sequência, um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Um ponto alto. Laço a agulha, no próximo vamos fazer o aumento. 1 e o segundo. Laço a agulha novamente, um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. 1, laço a agulha, 2 pontos altos no segundo ponto. Laço a agulha, um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Segundo. E assim eu vou contornar toda a terceira carreira, trabalhando um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo ponto. Chegando ao final da primeira carreira, trabalhando com tom azul claro, laço a agulha, e chegamos ao final, no último ponto, e eu trabalho apenas um ponto alto. Aqui do lado tem os 2 pontos que iniciou a carreira trabalhando com tom azul. No terceiro ponto da corrente, eu introduzo a agulha e arremato com um ponto baixíssimo, fechando a nossa primeira carreira trabalhando com um tom azul clarinho. Eu alongo essa laçada, no ponto alto da frente, introduzo a agulha de trás para frente, conduzo o fio lá para o outro lado, dou uma regulada, volto no mesmo ponto, e aqui eu trabalho um ponto baixo com um ponto de corrente. Tem o primeiro ponto alto da sequência. Laço a agulha, então eu vou seguir trabalhando o aumento nesse ponto. E esse trabalho segue a regra do crochê circular perfeito. Então o link desse vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo e também na descrição desse vídeo, para que vocês possam ir lá e conferir detalhadamente a quantidade de pontos que deve ser trabalhada em cada uma das carreiras
e também eu dou algumas dicas do que você precisa entender para sua base não embabadar. Ela vai seguir retinha, tá bom? Perfeita. Então, eu sigo trabalhando um ponto alto no primeiro ponto alto sozinho, um ponto alto no primeiro ponto do aumento e 2 pontos altos no segundo ponto alto do aumento. Essa é a nossa quarta carreira, sendo a segunda trabalhando com o fio azul claro. Inicio novamente a sequência, um ponto alto no primeiro ponto alto sozinho, um ponto alto no primeiro ponto do aumento e 2 pontos altos no segundo ponto alto do aumento. E eu vou seguir trabalhando essa sequência por toda a volta. Chegando aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo e iniciar a próxima carreira, que será a quinta carreira. Nós iremos trabalhar com o fio azul claro, um total de 5 carreiras. Então, aqui eu vou fechar a segunda e vou trabalhar mais 3. Chegando ao final da quinta carreira com o fio azul claro, eu venho aqui seguir o vídeo junto com vocês. E chegamos ao final da quinta carreira trabalhando com o fio azul claro. Nosso trabalho já totalizam aqui 7 carreiras. Vou trabalhar o último ponto alto e arrematar com um ponto baixíssimo no ponto da corrente em que iniciou a nossa quinta carreira. Nesse ponto podemos cortar o fio, porque eu vou trabalhar com outra cor. Vamos trabalhar agora com o fio branco. Passo esse fio aqui por trás. No ponto alto da frente, eu já conduzo esse fio lá para o outro lado. No último ponto, né, no segundo ponto, onde nós passamos a laçadinha para o outro lado, eu introduzo a agulha, puxo o nosso fiozinho aqui do outro lado, fico com a laçadinha, essa ponta de linha eu passo aqui por cima, faço um pontinho de corrente, o segundo ponto de corrente e o terceiro pontinho de corrente. Então, aqui nós temos o primeiro ponto alto, trabalhando com o fio branco. Nesse mesmo ponto, vou seguir trabalhando os aumentos, laço a agulha, essa é a 8ª carreira, tá? Então, para cada ponto alto sozinho, eu trabalho um ponto alto, no primeiro ponto alto do aumento, eu sigo fazendo um ponto alto, e no segundo ponto alto do aumento, trabalhamos o aumento da nossa sequência. Então, aqui eu trabalho um ponto alto, no próximo ponto alto sozinho, também um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, laço a agulha, trabalho um ponto alto em cima do quarto ponto alto sozinho, laço a agulha, trabalho quinto ponto alto, laço a agulha, trabalho um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do aumento, laço a agulha e faço 2 pontos altos em cima do segundo ponto alto do aumento. Então, a 8ª carreira também segue a regra do crochê circular perfeito. E nós vamos trabalhar mais 4 carreiras seguindo a regra do crochê circular perfeito. Vou circular toda a carreira, arrematar com um ponto baixíssimo e trabalhar mais 3 carreiras com o fio branco. E já venho seguir o nosso trabalho junto com vocês. E chegamos ao final da 4ª carreira, trabalhando com o fio branco. Eu vou arrematar a 4ª carreira, seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto sozinho, laço a agulha. Esse é o ponto com relevo, que foi seguindo em todas as carreiras. Faço um ponto alto e arremato com um ponto baixíssimo no ponto de corrente que foi trabalhado. Então, aqui nós vamos cortar o fio, estico esse fio e passo de trás para frente no ponto alto da frente. Levo esse fio aqui atrás e com ele eu vou conduzir aqui por cima para poder já fazendo os arremates. Como vocês viram lá no vídeo crochê circular perfeito, né, da base circular perfeita, é a 10ª carreira com 120 pontos altos, né? Essa última carreira trabalhada com fio branco é a carreira de número 11, tá? É a 11ª carreira. E essa carreira, ela totaliza 132 pontos altos. Então, só passando aqui para vocês. A primeira carreira é 12 pontos altos, a segunda 24, a terceira 36, a quarta 48, a quinta 60,
a sexta 72 e a sétima 84 pontos altos. A última carreira trabalhada com o fio azul claro tem 84 pontos altos. Agora vamos trabalhar mais 4 carreiras com o fio branco, número 8, 9, 10 e a 11ª carreira. Então a carreira de número 8 tem um total de 96 pontos altos. A carreira de número 9, 108, a carreira de número 10, 120, que é até onde vocês acompanharam lá no crochê circular perfeito, tem o passo a passo, e depois que vocês viram aí, já se habituaram com a técnica do crochê circular perfeito, nós vamos seguir trabalhando as outras carreiras. Então aqui a 11ª tem um total de 132 pontos altos. Sempre fazendo o aumento no segundo ponto alto do aumento na carreira anterior. Os outros pontos você segue trabalhando um ponto alto em cada ponto alto sozinho. No primeiro ponto alto do aumento, um ponto alto, e no segundo ponto alto, repete ponto alto, tá? Então aqui com o fio azul escuro, nós vamos trabalhar 3 carreiras, carreira de número 12, de número 13 e a carreira de número 14. Eu introduzo a agulha nesse mesmo ponto. A pontinha do fio tá pro lado direito e eu faço uma laçadinha. Pego essa ponta, passo aqui pro lado esquerdo, deixar ela um pouquinho maior. E agora aqui eu faço um ponto de corrente, o segundo ponto de corrente e o terceiro ponto de corrente. Laço a agulha, esse é o segundo ponto alto do aumento que foi trabalhado com o fio branco, e eu repito o aumento, faço 2 pontos no mesmo ponto. Agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto em cada ponto alto, sozinho, e já sigo também conduzindo o fio branco e a pontinha do fio azul para fazer os arremates. Caso você queira, pode dar um nozinho nesse fio aqui na base e depois você conduz, tá? Se você não sentir segurança, que tiver mais certeza de que ele não vai soltar, ou pode dar um pinguinho de cola também aqui no início. E no final, que aí ele não vai soltar, né? Mas eu faço assim e eu nunca tive nenhum problema. Vou seguir conduzindo o fio e trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, conforme a regra do crochê circular perfeito, que vocês já conferiram no vídeo que eu fiz para servir como apoio para esses vídeos em que eu for trabalhar esse tipo de base. Então, eu sigo trabalhando, esse é o primeiro ponto alto do aumento, eu repito um ponto alto. Laço a agulha no segundo ponto alto do aumento, eu faço os 2 pontos altos. E o segundo, laço a agulha, vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto sozinho, como nós fizemos até então. Essas pontinhas aqui já pode cortar. Se quiser, pode dar um pontinho de cola aqui, depois corta a pontinha, dá uma esticadinha e o fio ele já fica escondido aqui por trás. Vou continuar trabalhando essa mesma sequência. E assim nós vamos circular toda a volta, chegando aqui, finalizar com um ponto baixíssimo. Essa é a carreira de número 12, ela tem um total de 144 pontos altos. Vamos arrematar com ponto baixíssimo, passar a laçada, alongar a laçada e passar no ponto alto da frente pro outro lado, volta no mesmo ponto, faz ponto baixo com ponto de corrente para iniciar a carreira de número 13, que tem um total de 152 pontos altos. Ao final da carreira de número 13, arremata com um ponto baixíssimo, alonga a laçada, passa o fio pro outro lado, no ponto alto da frente, faz um ponto baixo com uma corrente e inicia a carreira de número 14, que tem um total de 164 pontos altos. Sempre respeitando a regra do crochê circular perfeito, que é trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto sozinho, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto e 2 pontos altos em cima do segundo ponto alto do aumento. E assim vamos seguir por toda a volta. Ao final da 14ª carreira,
eu venho fechar ela junto com vocês e iniciar os nossos bicos. Bom, pessoal, chegando ao final da terceira carreira, trabalhando com o fio azul escuro, eu vou finalizar aqui a carreira, laço a agulha e trabalho o último ponto alto sobre esse ponto. Arremato com um ponto baixíssimo nesse ponto de corrente. Finalizo o nosso trabalho e aqui eu posso cortar o fio, alongo esse fio e vou passar ele aqui pro outro lado. Então, para trabalhar com o fio preto, eu coloco a agulha aqui por trás, aqui por baixo. Dá tipo uma laçadinha aqui na agulha, né? Então, eu introduzo a agulha nesse ponto em que o fiozinho azul tá lá pro outro lado. Introduzo, puxo o fio. Observem que aqui eu já estou com 2 laçadas na agulha e eu fecho essas 2 laçadas. Aqui nós temos um ponto baixo. Agora eu subo mais 2 correntes, 1, 2, que vai ser a separação. Depois eu subo mais 3 pontinhos de corrente, volto no primeiro ponto dessa sequência de 3 correntes, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, fechando o ponto picô. Mais 2 correntes, que é a separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com ponto baixo. Repito, 2 correntes, que é a separação, mais 3 correntes, para fazer o pontinho picô. Volto no primeiro ponto das 3 correntes, puxo o fio e passo por dentro da outra argolinha, fechando com um ponto baixíssimo esse picôzinho. Mais 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com ponto baixo. 2 correntes, que é a separação. Agora vamos fazer mais 3 correntes para fazer o nosso pontinho picô. Volto nesse primeiro ponto das 3 correntes, puxo a laçada e passo por dentro da argolinha, fechando um picô com um ponto baixíssimo. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu prendo com ponto baixo. E vão se formando essas pontinhas aqui por cima, e essa sequência nós vamos circular por toda a volta. Chegando aqui eu venho fechar junto com vocês. Então, chegamos ao final da carreira trabalhando com o fio preto. Aqui eu vou fazer os dois últimos bicos, né, com picô. Então, fiz o ponto baixo, 2 correntes, que é a separação, mais 3 correntes para poder fazer o picô. Volto no primeiro ponto da sequência de 3 correntes, puxo a laçada e passo por dentro da argolinha, fechando um picôzinho com ponto baixíssimo. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base e no próximo eu prendo com ponto baixo. 2 correntes de separação, mais 3 correntes para poder fechar picô. Volto no primeiro ponto da sequência de 3 correntes e fecho o picô com ponto baixíssimo. Mais 2 correntes, que é a separação. Pulo, trabalhar com o fio encanto, porque ele é mais maleável, ele tem um acabamento mais bonito também. Então, eu vou usar esse aqui porque é o que eu tenho. E eu quero testar o fio também para saber como que o fio se comporta e tal. Tenho apenas uma peça com esse fio lule. Mas eu vou fazer aqui pontos baixíssimos, tá? Ele é um fio mais grosso, um fio mais duro. Não é um fio que tem um acabamento assim, não é maleável, né? Ele tem uma cor bonita, bem dourado. Pessoal, eu gravei, falei tudo, finalizei a peça, dei nozinho e depois eu percebi que eu não tava gravando. Então, chegando aqui no finalzinho do nosso trabalho, com pontos baixíssimos, fazendo com esse meu fio metalizado, né? Vocês
podem trabalhar com o fio encanto. Aqui no último ponto, que é onde iniciou a nossa primeira argolinha, eu vou fazer mais uma argolinha. Peraí que eu vou dar uma regulada nela. Então, aqui no último ponto em que nós fizemos a primeira argolinha, eu vou fazer mais uma argolinha em ponto baixíssimo. Agora, antes de fechar, eu deixo ela um pouquinho alongada, pego essa pontinha do início, tá? Passo ela aqui pra frente e vou passar ela por dentro dessa argolinha que eu deixei alongada aqui. Então, eu passo por cima, tá? Não é por baixo, é por cima. Introduzo ela, ok. Nesse mesmo ponto aqui dessa argolinha, eu levo essa ponta de fio aqui pra trás, tá? Então, aqui tá o início do nosso fio, quando nós começamos, e o finalzinho. Então, eu vou puxar essas duas pontinhas aqui. E ela vai, tipo, dar um apertãozinho, como se fosse uma argolinha aqui na frente, tá? Aqui atrás eu vou dar um nó. Não aperto muito. Dou o segundo nó e já aperto mais um pouquinho. Então, gente, olha, passei aqui por trás já o fio, conduzi ele e vou dar um pinguinho de cola aqui. Dou uma seguradinha. Vou cortar. E eu vou cortar esse outro lado aqui também, vou deixar só uma pontinha. E aqui onde eu cortei, onde tá essa pontinha, eu dou um pingo de cola. E aqui na pontinha dele também. E pronto. Bom, pessoal, então aqui para fazer o detalhe final da nossa peça, nós vamos virar ela ao avesso, tá? Do lado, no verso da peça. E aqui eu tenho algumas bases de isopor. Se você não tiver isopor, tiver papelão, também dá certo, desde que seja um papelão um pouco mais grosso. Vou colocar a nossa peça em cima dessa base de isopor. O ideal era que fosse inteira, né? Mas essa técnica, gente, foi em conversa com uma nova inscrita aqui do canal, da Tânia. E ela me apresentou uma peça feita pela Veridiana, que ela mostra essa técnica aqui, usada com cola para endurecer e moldar os fios. Na técnica dela, que ela exemplifica, é com fio encanto. Mas esse tipo de técnica dá para você usar com qualquer outro fio que você queira deixar ele um pouquinho mais firme. Como eu quis já fazer nessa peça, que eu achei que ficaria perfeita para esse trabalho, então aqui eu vou organizando essas pontinhas, deixando elas mais bicudinhas, tá? Não muito, e prendendo com alfinete. Você pode prender com tachinha, com o que você tiver aí, tá? Pode ser até algumas agulhas também, que se você tiver bastante, você pode prender também. E aqui a gente vai organizando um por um e vamos prendendo na base de isopor. Por que que com alfinete é melhor? Porque o alfinete, ele já tem a pontinha certa que você só encaixa, né? Então, aqui, por exemplo, esses alfinetezinhos, é só encaixar aqui e já dá certo. Então, você vai regulando aos pouquinhos. Prende todos, pelo que ela mostrou lá na técnica. Você prende todos e depois você regula, tá? Como você acha que fica mais bonitinho. Se ficar muito pontudo, ela falou que você pode moldar como você quiser. Então, aqui eu vou prendendo nessa pontinha que nós fizemos aqui, nosso picô, tá? Vou prender aqui todos eles, bem com calma, tranquilo, deixando a peça esticada.
e vou prendendo aos poucos. Depois que eu prender todos, eu vou reorganizar os que eu achar que tá um pouco torto, que não tá igual com o outro lado, porque o ideal é você equilibrar toda a peça, né? Não deixar só um lado, por exemplo, puxar esse outro até aqui em cima, sendo que os outros estão sendo puxados somente até aqui. Então, você vai ter esse equilíbrio aí, e esse tipo de trabalho vai fazendo de acordo com o seu gosto. Então, vou prender aqui toda a minha base e já venho mostrar a aplicação para vocês. Então, pessoal, depois de esticar todas as pontinhas do nosso bico, agora eu vou vir com cola pano, dar círculo e vou passar nessas estruturas para deixar ele mais firminho, mais durinho, tá? Aqui você vai dando batidinhas, pelo que eu vi. A técnica usada é essa, dando batidinhas. E essa cola pano da círculo, ela fica transparente, mas aqui é o verso da nossa peça. E com essas batidinhas, você vai fazendo com que essa cola penetre um pouquinho nesse fio, aqui é o avesso da peça. Nessa parte da pontinha aqui a gente não passa até o final, só um pouquinho dela. E aqui você vai passando aos poucos, tá? É um trabalho bem demorado. E o tempo de secagem depende do clima também, mas entre 2, 3 horas já vai estar seco. E é só seguir para o próximo, fazendo dessa mesma forma, dando batidinhas. Ele não fica duro, muito rígido, ele só fica um pouco mais, um pouquinho mais firme, né? Ele vai ficar nessa posição. Então, ele não vai ficar uns tortos, outros mais abertos, outros mais fechadinhos. Você vai conseguir ter o efeito que tá esticadinho aqui nessa base. E fica bem bonito também. A técnica que a Veridiana ensina, que é essa aqui, foi pensando nisso, porque o fio encanto, ele encolhe, né? De acordo com o feedback dos clientes dela, o fio encanto, ele encolhe, mudando por completo o modelo da peça, né? Muda, porque muda a estrutura. Então, pensando nisso, ela ensinou essa técnica aqui em um dos vídeos. E eu achei que seria legal para esse trabalho aqui. E não só mesmo com o fio encanto, mas para outros tipos de fio que você queira dar um pouco mais de estrutura para a peça. Deixar ela um pouquinho mais firme, manter algum modelinho, algum formato, né? Então, e o melhor também é que essa cola não sai quando lava. Ela pode lavar, que ela vai continuar essa mesma estrutura, mais firminha no lugar. Isso é muito legal. Então, esse trabalho aqui é feito com muita calma. Você pode seguir dando essas batidinhas aqui por todos esses pontos. E eu vou deixar secando de um dia para o outro, para poder ter mais firmeza da minha peça. Mas geralmente o tempo é de 2, 3 horas, já tá seco. Vou seguir fazendo aqui meu trabalho e já venho mostrar a peça sequinha para vocês. Já se passaram mais ou menos 2 horas após a aplicação, né, nesses bicos pretos. E a cola tá começando a secar, ficar transparente. Vou deixar mais um pouquinho aqui e já mostro pra vocês o resultado final. Olha só a diferença, esse lado aqui ainda tá molhado, tem uns pontinhos esbranquiçados, mas depois ela vai secando e vai ficando transparente, parecendo um emborrachado. Pessoal, passado o tempo de secagem, a peça está completamente sequinha e ela fica transparente com um leve brilhinho aqui no verso. Soltei a metade da peça, agora eu vou soltar as tachinhas aqui que eu coloquei, os pininhos da outra metade. Só ir soltando.
Pronto, soltei. Aqui no verso tá completamente seco e a quantidade que eu coloquei não passou aqui pro lado da frente. E olha como fica a peça. Fica retinha, fica lindo. E todos os biquinhos, eles se mantêm assim no lugar, esticadinho, abertinho. Eles não vão sair dessa posição com o tempo, mesmo após a lavagem, eles vão permanecer assim. E olha só, a minha peça ficou medindo 41 centímetros. Eu vou pesar a peça. Com base nos meus pontos, a minha peça tá pesando 97 gramas. Esse foi o nosso vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, porque assim vocês me ajudam na divulgação do trabalho. Compartilha com alguma amiga que gosta de crochê ou que queira aprender a fazer crochê. Me conta também se vocês já conheciam essa técnica que eu mostrei aqui nesse vídeo. Eu confesso que eu já tinha visto apenas em bolsas, não tinha nunca usado em suplá. Muito obrigada para você que assistiu até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!